Tá começando mais um episódio do Dose Exata Podcast. E hoje estou trazendo a CEO da Pizza Prime. Ela tem uma trajetória incrível e vai dividir com a gente. Seja muito bem-vinda, Renata Osório. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você, André. Tenho certeza que a gente vai contribuir muito para quem está assistindo o seu podcast. Conta comigo. Que legal, Rê. E, Rê, falando em trajetória, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Eu te conheci lá atrás, você veio da distribuição Farma, né? Foi construindo uma trajetória incrível. E eu queria que Sim. você contasse um pouquinho disso, por quê? A intenção nossa é mostrar a realidade do dia a dia. É mostrar que as coisas podem acontecer e acontecem durante o percurso. E a sua história é incrível. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Excelente. Você falou do percurso, né? Tem gente que vive buscando uma chegada para ser feliz, para ter um dia melhor, buscando coisas novas. E quem aprende a se divertir, ser feliz no caminho, eu acho que faz toda a diferença, né, André? E falando da minha trajetória, eu acredito que quem olha de fora deve falar, ela é um camaleão, porque sou Uhum. formada em direito, advogada, advoguei alguns anos. E tive uma trajetória na distribuição farma. Na distribuição farma, caí no hospitalar, fui para oncologia e tive ainda o privilégio de, depois de tudo isso, cair na indústria, no segmento de dermocosmético, que é uma Uhum. delícia para a mulherada, né? E não satisfeita naquele momento, falei: peraí, eu preciso fazer algo diferente, preciso contribuir com as empresas que estão em cenários diferentes daquilo que eu já vivi, com a minha história, com aquilo que eu aprendi. E foi lá em 2017, mais ou menos, que eu decidi montar uma consultoria de formatação e expansão de empresas. Nesse momento, foi muito legal e tive que ter uma coragem gigantesca, porque a Com gente que veio do certeza. mundo seletista, né, vamos dizer assim, um mundo confortável, que o mundo farma é um mundo riquíssimo, a gente Uhum. sabe disso. Foi uma coragem, falei, a partir de hoje eu quero contribuir com mais pessoas, não somente com uma empresa, mas com várias. Foi bem legal. Daí passei por segmento de tecnologia, mídia, Legal. cosmético de novo, serviço na ponta. E tive a felicidade de encontrar a Pizza Prime no caminho aí da minha trajetória empreendedora. E foi sensacional, né? A Pizza Prime tem uma história maravilhosa. E eu acredito, quando eu olhei para a Pizza Prime, na hora eu fiz uma conexão com o mercado da qual somos oriundos, que é o Uhum. mercado farma. A Pizza Prime, ela está inserida hoje, 97% das pizzarias são independentes, são pizzarias de bairro, de dono, e 3% faz parte de rede. E eu vivi isso no mundo farma, quando eu comecei minha carreira na distribuição farmacêutica, 80% das farmácias eram independentes e 20% eram rede. Hoje a gente olha, mais de 90% do mercado farmacêutico é rede de O farmácias. cenário mudou bastante, né? Absurdamente. E quando eu olho para a pizzaria, eu vejo essa oportunidade. Nós somos a maior rede brasileira de pizzaria hoje e eu tenho certeza que nós vamos ocupar o mercado e vamos ajudar a transformar esse mercado, trazendo profissionalização, padrão e garantia de produto para o cliente que está lá na ponta. Legal. Ô, Rê, eu vou pegar essa palavra que você colocou agora de transformar. Vocês não transformam só o mercado, vocês transformam as pessoas. Eu estou falando isso porque eu me inspirei bastante em vocês. Eu vi o movimento que a Pizza Prime estava fazendo, eu quis me conectar um pouco mais, eu já estava um pouco afastado da Renata, fazia tempo que a gente não se falava e a gente começou a se reconectar por causa dos eventos da Pizza Prime, Verdade, verdade. voltados à mídia, tecnologia, coisas assim de vanguarda, novidades do mercado. Então, é importante isso, a gente olhar o que está acontecendo no mercado. Tem gente que segue, tem gente que cria, e vocês estão criando. É verdade. Eu falo que em tempo de crise, né, tem gente que Uhum. chora e tem gente que bate recorde. E a Legal. Pizza Prime, eu tenho certeza que é recordista Ah, já e vai ser cada vez mais, né? Nós temos um plano, um planejamento de longo prazo extremamente audacioso. E já está sendo concretizado. Então, daqui 5 anos, se hoje vocês escutam falar da Pizza Prime, daqui 5 anos vai ser uma grande história, né? Já temos que 5 anos aí legal. de uma grande história e vai ser cada vez maior. E com certeza
Eu acho que é isso que faz a diferença, André. O fit cultural da Pizza Prime, a gente faz algumas pesquisas de mercado, compra outras pesquisas de mercado para entender o que, que a gente faz. E você falou, o que você falou faz total sentido. Nós transformamos a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente permite que elas sonhem com a gente. Então, a gente não tem a ambição de chegar mais rápido, a gente tem a ambição de trazer o maior número de pessoas junto com a gente nessa chegada. Que legal. E isso só é possível quando você consegue engajar e transformar as pessoas junto com você através do seu sonho. Que eu acho que Perfeito. hoje muitas pessoas sonham o sonho do fundador da marca, do Gabriel Concon, que começou lá com uma pizzaria e hoje a gente já conta com mais de 100 pizzarias na rede, né? Então, é isso. Mais de 100 pizzarias. Parabéns. A gente vai explorar bastante isso, mas eu queria voltar um pouquinho. Tá. Queria colocar um momento que eu acho que é legal, isso que a gente está falando de trajetória. Porque hoje muitas pessoas, elas querem encurtar o caminho. Isso normalmente não dá certo. E eu tenho falado Concordo. muito aqui, talvez eu já tenha até comentado em outro programa, sobre o voo de galinha. Quando você quer encurtar, sem a base, sem o conhecimento necessário, você pode até subir, mas vai cair em algum momento. E a trajetória, ela nos dá base para que a gente possa seguir, para que a gente possa errar cada vez menos. Os erros sempre vão acontecer, mas a gente olha e entende e consegue corrigir a rota. E aí, Rê, eu queria falar sobre quando a gente se conheceu, né? A Renata, ela é incrível, a gente se conheceu no momento em que ela estava na indústria de dermocosméticos. E você falou agora que brilhava seus olhos e era Sim. muito legal saber, ver o que você estava fazendo no varejo. E eu já tinha uma experiência muito grande na parte de distribuição. Foi onde a gente se conectou, porque ela tinha um projeto incrível de expansão, queria olhar o canal de distribuição e a gente começou a falar naquele momento, né? Sim, verdade. E essas conexões, elas são genuínas e trazem muita bagagem pra gente, né? Verdade, André. E eu quero aproveitar agora até como é importante a gente ter pessoas que enxergam o mercado. Mandar um beijo para a Débora, que foi ela que nos apresentou, ela viu o seu projeto, falou, eu conheço alguém que está na distribuição, e ela fez essa conexão. E a partir daí a gente foi sempre se falando, colocamos um projeto lá em andamento, e a partir daí a gente sempre está se falando, se encontrando, e eu venho acompanhando a sua trajetória. É isso, Rê. É a importância da trajetória, do que a gente faz e de ir passo a passo. Sim, com toda certeza, né? Eu falo, nós temos filhos aí adolescentes, eu tenho um filho já de 24 anos, e hoje em dia eu falo que eles têm... É o Vinícius, né? É o É o Vinícius. Vini. Eu vou aproveitar para mandar um beijo para a Débora também, porque ela é a pessoa responsável pela nossa conexão, com toda certeza, e é uma pessoa que tenho certeza que amamos, né? Que ela é incrível, assim como eu falo que gente boa só anda com gente boa. Incrível como pessoa e como profissional, uma Com executiva certeza. de primeira linha da indústria farmacêutica. É verdade, é verdade. E o Vini, eu falo para ele, né? Hoje ele já está no mercado de trabalho, começou uma carreira muito curta no mercado profissional e rapidamente se encontrou como empreendedor. E é lindo de ver. E tem uma ansiedade gigante de chegar lá. E eu falo sempre isso para ele. Eu falo, filho, vai com calma. Por quê? Porque se você vai rápido demais e você cair, a queda também é grande demais. Então, Exato. se você construir os passos, isso te mantém forte. Eu falo que uma empresa, até fazendo uma conexão com a Pizza Prime, uma empresa não é grande quando ela tem muitos pontos de venda. Ela é grande quando ela é madura para crescer com consistência. Então, eu tenho certeza disso, né? E hoje, todas as empresas pela qual eu passei, que eu ajudei a construir, eu sempre tive essa preocupação. Primeiro, a gente faz uma base forte, para você poder olhar para crescimento sem se preocupar. Então, acho que a base forte, ela é imprescindível para tudo, e na carreira não é diferente. Então a gente vai conhecendo, então eu falo o poder da conexão, do networking, né? De você sempre estar aberto. Então eu acredito que a gente se conecta com pessoas de energia e princípios e valores parecidos. Eu acredito muito nisso. E nós somos assim de forma genuína. Quando você me liga pedindo uma indicação, eu nunca paro para pensar. Se eu tenho indicação, na hora vai, né? Quando você me falou do podcast, que a primeira coisa que eu falei, André, tenho pessoas incríveis para você entrevistar. Você nem me pediu, né? E você nem me perguntou, e nem sei se você quer, mas claro é automático. Então eu falo que isso leva a gente para frente, e é isso que é o gostoso do caminho, quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que fiz uma mentoria recentemente e uma das perguntas da mentoria era muito engraçada, né? Se você morresse hoje, as pessoas estivessem no seu velório, o que elas falariam de você?
Que legal. Profundo, hein? Olha que pergunta incrível. E naquele momento eu comecei a pensar o que as pessoas mais importantes da minha vida, Uhum. meus pais, meus irmãos, meus filhos, o que que eles falariam de mim? Será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu tô no caminho certo? Então, e não é você, e ele deixava muito claro, não é você ir lá perguntar para eles o que eles falariam de você. Pensa você, com a sua trajetória, Uhum. com as suas ações, com quem você é, o que eles falariam de você. Perfeito. E eu vou dizer que isso me trouxe muita tranquilidade. Óbvio que eu pensei em alguns Uhum. ajustes na mesma hora, né? Eu falei, poxa, poderia melhorar um pouquinho aqui, poderia ser diferente nesse ponto, mas eu tive a tranquilidade. E eu acho que o que eu vou ter deixado um bom legado aqui, se quando eu for embora, ou até durante a minha trajetória Uhum. por aqui, eu puder ter transformado a vida das pessoas pelas quais cruzaram o meu caminho. Que legal. Óbvio que a gente não vai conseguir transformar a vida de muitos, mas se eu tiver 10 pessoas que eu Uhum. conseguir fazer alguma coisa de diferente, eu acho que eu venci. Isso para mim é um sinal de sucesso. Que legal. Ah, e eu concordo plenamente com você. O que a gente não é o que a gente faz para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas, né? É isso aí. Eu acho que esse é o caminho. E a gente falando ainda de jornada, Rê, de trajetória, o que que é interessante? Por que que a gente precisa ter uma trajetória? Para a gente poder transitar na empresa, conhecer as diversas áreas, entender cada particularidade para Sim, poder ser um contribuinte. As empresas, elas hoje têm áreas que são concorrentes em vez de estarem juntas. E eu percebo que você tem essa característica de agregar. Como é isso hoje em dia para você? Você já viu isso no mercado e como vocês estão hoje na Pizza Prime? Nessa, eu vejo uma conexão muito genuína entre as áreas. Qual a importância disso, Rê? a importância é total, né? O sucesso da empresa, eu acho que ele passa por isso. E hoje eu acredito, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou uma eterna aprendiz. Eu todos os Que dias eu quero legal. aprender algo e acho que tudo que eu fiz nunca tá bom. Então eu tenho um senso de inconformismo muito grande, né? Eu sempre acho que poderia ter sido melhor. E tenho certeza que quando a gente terminar o podcast eu vou falar, poxa, por que que eu não falei tal coisa? Por que que eu não lembrei de tal Ah, acontecimento para agregar? Mas olhando para esse cenário, André, a gente está fazendo exatamente agora um processo de desenvolvimento de líderes que ele chama bastão na mão. Por que bastão na mão? Porque tem tudo a ver com aquilo que você falou. que As legal. áreas, elas correm independentemente, mas elas são super correlatas e codependentes uma da outra, né? Vamos pensar no processo da Pizza Prime. Eu tenho uma pessoa interessada em ser um franqueado, ou seja, ele quer ser o dono de uma pizzaria. Uhum, Quem fala com ele nesse momento é a pessoa de expansão, a pessoa da venda, a pessoa da energia. Terminando esse processo, eu falo que ele vai para a fase mais difícil. Eu compro uma pizzaria e vou para uma reforma, né? Vou para implantar uma pizzaria. E depois eu começo a vender pizzas. Só que nesse trajetório aqui, eu tive um desembolso de grana, tive estresse com um monte de gente. E todas as áreas da empresa passam por esse acompanhamento. Então, na pré-inauguração, você tem envolvimento do marketing, você tem envolvimento do time de treinamento. E o bastão na mão é justamente para que as pessoas saibam exatamente que hora que eu tiro, saio de cena e eu coloco o André em cena, mas de forma que o cliente, o franqueado, ele nem perceba. Isso tem que ser de forma muito harmônica e genuína. Como o corpo humano, eu falo, se um órgão da gente der um probleminha ou parar de funcionar, quando você tem uma dor em determinado momento, uhum, parece que só aquela parte do seu corpo é que existe naquele dia. Uma dor de estômago, por exemplo, é um desconforto horrível. E quando você tem uma área que ela está desconectada, quando você tem uma área que ela não está contribuindo com o bastão na mão, né, não deixando o bastão cair no chão, perfeito. aquilo grita dentro Uhum, da operação. Então a gente faz esse trabalho o tempo inteiro. E como uma empresa aí em constante crescimento, isso não pode parar. Por quê? Porque o que nos trouxe até aqui não nos leva para o próximo nível. Então eu preciso revisar e melhorar os processos constantemente. Então, perfeito. eu tenho uma característica muito forte de agente de transformação. Então, eu falo, eu olho para o cenário e eu consigo identificar de forma fácil o que precisa ser mudado. Mas eu não tenho o melhor talento para fazer a manutenção diária daquilo. Então, eu coloco as coisas no lugar, dou o norte para onde tem que ir, e eu preciso sempre de pessoas com competências muito melhores do que a minha na Uhum, manutenção para vir fazendo isso no dia a dia. Então, eu tenho certeza hoje, claramente, que eu sou uma pessoa que
tenho talentos diferenciados para transformação, mas eu preciso de pessoas que me complementem na transformação. E esse é o grande brilho, né? Eu acho de uma empresa que funciona, que você consegue dar luz e você consegue deixar cada um fazer o seu melhor. Então, Legal. é isso. Acho que hoje eu sou como líder, eu tenho certeza que o que eu mais gosto é de entender qual é o talento natural das pessoas. Porque falar do defeito é fácil, mas eu falo que quando você coloca luz naquilo que ela sabe fazer de melhor, a gente nem percebe que ela tem defeito. E às vezes a Grita, gente... né? Grita o talento, né? Exato. E às vezes a gente insiste em querer corrigir o que não é o talento da pessoa. Dá brilho e dá luz naquilo que ela sabe fazer de melhor. Que você vai ter um excelente profissional a seu dispor, a dispor da empresa e vai colaborar com todo o time. Agora, você coloca uma pessoa de vendas, uma pessoa com brilho nos olhos, coloca ela lá no financeiro para fazer conferência, para pagamento. Cara, acabou, morreu aquela pessoa. Perfeito. Eu vou até anotar isso aqui. Esse aqui é o meu caderninho dos insights, tá? Esse aqui é o meu caderninho Quero que dos você insights. enche ele hoje. Já enchi e eu vou colocar. E eu só queria puxar aqui, até para nossa audiência, se vocês voltarem, acho que vale muito. A Renata entregou ouro aqui. Entregou ouro. Olha só, a gente está falando de trajetória para chegar na trajetória onde ela chegou, nesse ponto de assumir como CEO da maior rede de pizzaria do país. Então, ela falou aqui, ó, da jornada, do step by step, degrau a Sim. degrau, senso de inconformismo, sempre buscar o que tem de melhor e que o caminho que traz a gente até aqui não é o mesmo que vai nos levar adiante. Mas ela aterriza onde? Nas pessoas, porque Sim. são as pessoas que causam a transformação e Com são as certeza. pessoas no lugar certo, fazendo o que ela tem de melhor, que vão alavancar e fazer chegar nos próximos 5 anos. Achei Perfeito. muito legal e isso é muito valioso. Verdade. Eu queria aproveitar, falando de trajetória ainda, eu disse também que eu sou uma eterna aprendiz, né? E hoje eu vejo que algumas pessoas, tem algumas coisas que eu observo muito, quando a gente lidera por muito tempo, é muito engraçado, porque você acaba decifrando pessoas, né? Tem gente que eu nem Verdade. conversei, e eu já sei o que esperar daquela pessoa, e às vezes eu falo, por que de novo tá fazendo isso, Renata? Não faz, né? Mas é automático, eu não preciso... Quando você percebe, já foi. Já foi, E olhando para a trajetória, eu percebo que algumas pessoas, elas estão sempre prontas para responder. Né? Eu acho que são dois grandes erros do nosso desenvolvimento como ser humano, independente de profissional, pessoal, vida amorosa, tudo na vida. Tem pessoas que estão com o ouvido ativo para responder. Ela nem assimilou o que você está falando, porque ela já está preparada para te responder. E aí ela tá com a guarda sempre alta. Você tá falando de um assunto e ao invés dela entender o que você quer, ela já tá com a resposta pronta. Quando você Querendo se começa... defender, né? E às vezes é isso, baixa a guarda, entende. Porque às vezes é só escuta. Às vezes você nem precisa de responder, às vezes só precisa entender. E se você melhorar o entendimento, você já vai estar em outro nível para você conseguir fazer entrega ou simplesmente mudar um comportamento, dar uma resposta mais exata. Outra coisa que eu vejo as pessoas falhando demais é algo. Tudo isso que eu tô falando são coisas que eu me critico o tempo inteiro. Em tudo que eu faço, eu falo que eu faço e ao mesmo tempo eu tenho um senso crítico aqui. Tá certo? Deveria ser isso? É o melhor que eu posso entregar? O tempo inteiro eu tô me perguntando isso, sabe? E às vezes eu penso. Por exemplo, agora acabei de assumir a posição de CEO na Pizza Prime. Só que se eu tiver que sentar com a pessoa que está na recepção, com a pessoa que está fazendo a limpeza do nosso escritório, ou com um diretor que vai me dar um insight, vai me trazer alguma coisa boa, para mim não existe hierarquia. Entre pessoas não existe hierarquia. Todo ser humano tem o seu potencial. Então, eu estou sempre preparada para ouvir e para aprender com qualquer um que esteja na minha frente. Então, eu acho que tem pessoas que ela tá o tempo inteiro questionando, sabe? Questionando, às vezes, quem é que tá falando, questionando qual é a trajetória da pessoa, questionando qual é a base. Eu só tô aberta a aprender. Se aquilo me servir, ótimo, eu uso e vou fazer algo com aquilo ou não, ou simplesmente vou absorver um conhecimento, mas eu não questiono muito, sabe? Não questiono no sentido de tá certo, tá errado. Se não me servir, cara, tá tudo bem, eu coloco em outra caixinha. Mas tem gente que perde muito tempo questionando, não concordando e não sai do lugar. Perfeito.
Perfeito. sabe? E a Falou, gente vê bem bastante disso, né? A é, gente vê bastante disso no mercado e as pessoas elas têm essa falta escutativa, isso, né? Falta verdade. escutativa e a gente, se a gente for olhar, isso aí vem da época de Sócrates, isso aí vem lá da Grécia Antiga, da Maêutica. Sócrates já falava, as respostas estão dentro de você. É a pergunta certa. Por que está acontecendo isso? O Isso. que que eu faço em relação a isso? E isso a gente vai buscando as respostas, só que se a gente não tiver disposto a ouvir, como Uhum, você falou, às vezes você não precisa nem falar, verdade. porque as pessoas elas precisam se expressar, principalmente numa área comercial, no atendimento ao cliente, onde as pessoas querem se expressar, Sim. né? E eu acho que o que você trouxe aqui, olhando e falando, trazendo essa questão, que eu já anotei mais uma aqui, que entre pessoas não existe hierarquia, se a gente tiver isso na mente, a gente vai poder se conectar e absorver o Sim. que tem de melhor em cada um. Sim, e até contribuindo um pouquinho mais sobre o tema de trajetória, óbvio que a hierarquia existe, está aí para ser respeitada e a gente respeita sempre. Mas eu digo que numa conversa, num bate-papo, todo mundo tem algo a contribuir. Então, não vamos desprezar, não vamos estar sempre com a Uhum. guarda armada querendo questionar, né? E só para finalizar a questão de trajetória, eu acho que hoje existe uma ansiedade gigantesca sobre o sucesso, porque hoje eu acho que principalmente em relação à mídia, né? A mídia, cada vez mais eu questiono a mídia. Não questiono algumas coisas de pessoas, mas da mídia eu questiono o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente coloca no ar da luz aquilo que a gente quer, né? Uhum. Poxa, eu tô contando para você um monte de coisa maravilhosa que eu construí na minha carreira. Eu tô contando para você a história linda da Pizza Prime que a gente está construindo, mas eu não tô contando para você todos os desafios que Uhum. fizeram, que eu tive que passar para chegar até aqui como profissional e que a Pizza Prime como empresa sofreu para chegar onde está. Tudo é assim, 10% de sucesso e 90% de trabalho, O tempo né? todo, né? A criação dos nossos filhos, eu falo assim, que amor é esse? Que a gente tem 10% de felicidade e 90% de preocupação em trabalho, mas o Uhum. amor é tão grande que a gente nem lembra dos 90% do desafio. A gente só pensa nos 10% de felicidade. E é isso. Então, assim, a gente tem que falar do que é bom mesmo, atrair coisas boas, mas dá muito trabalho. Então, hoje as pessoas buscam o quê? O sucesso, mas ninguém quer passar pela trajetória. O que eu mais escuto, o que eu mais recebo das pessoas hoje, e pessoas que eu conheço da minha infância, pessoas às vezes que são da família e que fazem outra coisa, pessoas que são muito mais jovens, nossa, eu quero ser como você, eu quero chegar onde você chegou. Eu nem sei onde é, tá? Mas tudo bem, Aham. que para mim eu ainda tô no caminho, Tá ainda no não sei caminho, onde é eu isso não sei aí. aonde eu vou chegar. E nem sei para onde eu tô indo, né? A não Uhum. ser a parte espiritual que tá muito definida, o resto eu não sei onde eu vou chegar. Mas só que as pessoas não querem ter o seu trilhar Exato. a sua trajetória, né? Não quer acordar a hora É. que você acorda, não quer ter o trabalho que você tem, não quer desbravar o que você desbrava, não quer abrir mão das coisas que você abre, só quer o sucesso. Quem olha o palco não vê o bastidor, né, Rê? Exato, definiu muito bem. Então eu acho que é isso. Quem está disposto a ter sucesso, e assim, sucesso é uma questão de mentalidade para mim, tá, André? Tem gente que fala: "Ah, sucesso para mim, eu quero ter isso, aquilo outro, eu quero chegar não sei aonde, quero viajar para não sei aonde". Sucesso, gente, está no caminho. E sucesso é mentalidade. Perfeito. Quem pensa que sucesso é alcançar alguma coisa, já começou Uhum. errado. Sucesso é você se divertir pelo caminho, fazer conexões genuínas e você aproveitar tudo aquilo que o mundo dá de oportunidade para você. Eu acho que é Legal, isso, né? perfeito. E aí, Rê, eu acho legal esse exemplo porque você é empreendedora, executiva, mãe, esposa. Como é que você faz para dar conta de tudo isso e com esse sorriso no rosto? Esse sorriso é a minha marca registrada. Eu falo que às vezes eu sorrio até demais. Estou tentando ficar uma pessoa mais séria. Você não vai conseguir, hein? Não vou. Tomara. Ai, André, essa pergunta ela é uma pergunta que eu me faço às vezes, sabe? Eu acho que a devolutiva é o que a gente tende que tá no caminho. É desafiador pra caramba. Então, eu sou uma pessoa que até pela minha característica, como eu falei pra você, eu sou um agente de transformação, Uhum. claramente. Eu sou uma pessoa que gosto menos de rotina do que as pessoas de manutenção. Sou uma pessoa que gosto menos de algumas coisas para quem tem tantas atividades, né? Só que não adianta. Rotina e disciplina é obrigatório para quem quer ser bom em várias coisas da vida e quem quer trilhar um bom caminho. Então,
Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto demais da rotina. E nem sempre foi assim. E o que que é a rotina? É dormir na hora certa, é acordar na hora certa, é olhar antes de dormir, quais são minhas atividades do dia posterior e como é que eu me preparo para isso. Por exemplo, eu faço atividade física todos os dias no primeiro horário. Eu E aí você também. vai falar, você ainda faz atividade física? Ainda faço atividade Tá física. vendo? E é o que me salva. Atividade física, assim, ó, eu sou feliz quando eu faço atividade física. Quando eu não faço, eu não sou. E aí, assim, eu divido o meu dia certinho em tudo aquilo que eu preciso fazer. Preciso ser uma boa profissional, preciso ser uma boa líder, preciso ser uma boa mãe, preciso ser uma boa esposa, preciso ser uma boa amiga, né? E preciso ser boa pra mim Uhum. primeiro. Porque se eu não cuidar de mim primeiro, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa boa pra outra pessoa? E você Então, tocou num ponto que eu acho imprescindível, porque você só consegue ajudar alguém, apoiar alguém, se você estiver forte. é isso. E aí a gente não pode perder essa tríade, a nossa base. Deus, saúde física e mental, para a gente estar fortalecido, para a gente conseguir suprir as necessidades da família e do trabalho. Então, isso é muito importante. E aí, Rê, você trouxe, assim, genuinamente pontos muito importantes para a gente chegar e eu quero entrar agora num ponto muito interessante. Menina, o que que vocês aprontaram na Copa do Mundo, hein? Ó, só para situar, o maior case de branding da Copa do Mundo foi de uma marca brasileira e essa marca foi a Pizza Prime. O É que verdade, vocês André. fizeram lá? Eu agradeço o reconhecimento, porque realmente foi um baita de um projeto. Eu acho que foi divisor de águas pra gente, como brand mesmo, como marca, né? A gente, acho que deu show na Times Square, Com certeza. na Filadélfia, em Miami. A gente, e ainda lá, eu tive a oportunidade de entrevistar o Diego Barreto, CEO do iFood, e eu acho que a fala dele relatou exatamente o que a Pizza Prime fez na Copa do Mundo, né? Ele falou exatamente assim pra mim. Ele falou: Renata, eu aprendi com vocês. Que E, legal. e para quem não acredita, tá lá no nosso YouTube a entrevista completa com o Diego Barreto. Ele falou: Cara, que incrível que vocês fizeram. Vocês realmente mudaram o mercado. Ele falou: Vi vocês no telão na Times Square. Falei: Por que que eu não pensei nisso? Eu poderia estar Uhum. aqui. E palavras dele: Ele falou: Na próxima Copa vamos competir de igual para igual, porque o iFood ficou a desejar com tudo que vocês fizeram. E o que que é mais legal, André? A gente foi para lá realmente fazer uma cobertura. Para a gente foi super novo, super inovador. E a gente foi com marcas grandiosas brasileiras, né? Eu falo que o Brasil é muito rico. Então, a gente teve parceiras como Sadia, o próprio iFood, Guaraná Antártica, Azul. Todos os nossos clientes e amigos estavam fazendo Uhum. As ativações. não, eles estavam patrocinando Ah, a a seleção seleção brasileira, brasileira. e o que facilitou bastante pra gente, mas assim, todos eles, assim, nós fizemos o desenho do projeto e todos eles falaram, eu quero fazer parte. E nem a gente sabia que seria tão incrível. E foi tão divisor de águas, foi tão impactante que no meio de tudo isso nós fomos convidados para estar na Casa Rede Ronaldo, Que legal. que é do Ronald, do filho do Uhum. Fenômeno, né, e da Milene, para a gente fazer ativação de pizzas lá também. Então a gente teve com eles no camarote premium deles. Foi assim um sucesso absoluto. A gente quis estar aonde o cliente está, onde o consumidor está, né? Porque eu acho que você construir marca é aquilo que você deixa Uhum. de marca nas pessoas, né? Isso é uma marca forte. E a gente foi para a torcida verde e amarela junto com todos os Ah, vocês brasileiros. agitaram muito lá. Eu vi todo mundo segurando lá a Pizza Prime. Foi Isso foi incrível. sensacional. Exatamente, foi muitos brindes, foi muita pizza, foi muita Uhum. distribuição de tudo e principalmente da nossa energia. A gente estava envolvido literalmente com eles. Encontramos marcas incríveis lá, como a CIMED também, que fez um baita de um barulho, né? Mas Perfeito. eu confesso que assim, ó, eu não vi eles distribuindo produtos. Então nisso a Aham. gente se diferenciou e a gente fez realmente entregas assim incríveis. Abrimos o nosso bandeiraço lá no meio da Times Square. Foi assim uma energia incrível ver todos os brasileiros levantando a bandeira com a gente. Repetimos isso em Miami. Foi sensacional. Foi energia Eu pura. vi essa imagem da bandeira no drone e isso foi para o mundo inteiro, foi sensacional. E Foi. aí vocês exercitaram, acho que um conceito novo está sendo muito divulgado agora por pessoas como Guilherme Bentimol, Alfredo Soares, Thales Gomes e o próprio João Adib, né, que é o Sim, Founder Let Growth. Ou sim. seja,
o fundador colocando a imagem, o fundador, a CEO, vocês colocaram a imagem, e o que é importante, com respeito ao consumidor. Sim. Você falou agora, nós fomos onde o nosso cliente está. E vocês com certeza marcaram presença e marcaram de uma maneira totalmente diferente. E isso vai colher resultados lá na frente, né? Porque isso faz a diferença, né, Rê? Com toda certeza. Eu acho que o nosso retorno, ontem a gente teve uma reunião na Ambev e tá até no meu Instagram hoje, o diretor de clientes nacionais, ele falou exatamente isso. Eu falei, como é que foi a parceria, né? Como é que foi estar com a gente? Porque a gente fez algumas ativações juntos. Ele falou, Renata, vou resumir em uma frase. Foi infinitamente superior ao que a gente esperava. Que legal. Nem a gente acreditava que ia ser tão grandioso. E eu acho que foi isso. Foi grandioso e foi marcante. Assim, eu falo que nunca fiz nada tão grandioso para a construção de uma marca. E eu acho que tudo isso tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar, de trajetória, de amadurecimento, de momento certo, né? Hoje temos marcas fortes também ao nosso lado, brasileiras que são referência hoje no mundo. Então, isso ajudou muito também. Porque aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa, a gente não quer chegar mais rápido que os outros, a gente quer chegar com o maior número de pessoas. E isso envolve cliente, franqueado, parceiro, fornecedor. Eu acho que isso é uma característica genuína da Pizza Prime. A gente ama as conexões e valoriza demais as conexões. Porque a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, e isso não vai parar. Isso é uma realidade. Mas eu falo que o que muda é o marco que a gente deixa na vida das pessoas. Realmente a Pizza Prime voltou da Copa do Mundo num outro nível de marca. Não, com certeza. E você tocou num ponto muito importante, né? A tecnologia está avançando, inteligência artificial, e a gente tem que usar isso ao nosso favor. Entender como isso pode contribuir para o nosso negócio, para o nosso desenvolvimento, e como isso pode encurtar, às vezes, um caminho. Sim. E aí, a importância das parcerias certas. Exato. Né? Como você colocou aqui, algumas marcas importantes, pessoas importantes, e quando você cria esse movimento, isso reflete na cultura da empresa. Total. E a gente percebe isso, a gente percebe um movimento como esse na Copa do Mundo, que tem repercussão mundial, está sendo puxado pelo fundador, pela CEO, e todo o time vem junto. Sim. E assim se forma uma cultura forte, o que é muito importante para a longevidade das empresas. Com toda certeza. Hoje, uma empresa que não tem uma cultura forte, eu falo que ela tem vida curta, né? E o senso de pertencimento já é grande na Pizza Prime. Pós-Copa do Mundo, eu acho que ele ficou exponencial. É algo que as pessoas, você vê todo mundo repostando, todo mundo comentando, todo mundo mandando mensagem no particular. O engajamento e o senso de pertencimento é absurdo. Então, com toda certeza. E a nossa cultura é uma cultura muito leve e, ao mesmo tempo, muito meritocrática. Eu acho que isso é um diferencial, assim, da Pizza Prime, sabe? Quando a gente chega na entrevista final de um candidato a uma vaga, perfeito, ou de um candidato a franqueado, a entrevista final, ela é sempre para nortear o fit cultural. Porque quando você contrata alguém, ou quando você coloca um franqueado com desalinhamento do seu fit cultural, com toda certeza vai doer para os dois lados. E quando você contrata a pessoa com os mesmos valores que o seu, a parceria é longa e com certeza o sucesso é consequência. Que legal, Rê. É isso. É um case, olhem, acessem os canais da Pizza Prime, que vale muito a pena. E aí, Rê, eu queria agora te convidar para tomar um café. Claro. Você aceita um café? Com certeza, amo um cafezinho. Então vamos lá. O Rê, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, acho que está muito legal, a gente tem vários cases aqui da Pizza Prime, eu tô louco para entender um pouquinho mais, mas fala um pouquinho para a gente do diferencial, o que faz a Pizza Prime ser diferente? Tá. Hoje, eu acredito que o diferencial é todo o processo que a gente tem já formalizado. Então, a gente leva uma operação muito simplificada para quem está na ponta, né? Ah, você precisa entender do mercado de alimentação, você precisa entender de pizza. Não. Você precisa ter o fit cultural, como eu acabei de dizer, para trabalhar no mercado dinâmico, porque a alimentação é dinâmica, não tem como dizer que não. Então, você tendo essa aptidão pessoal, a gente desenvolve você em todos os cenários.
E diferencial, posso citar vários para vocês, né? Desde um processo facilitado, nossa cozinha central que entrega tudo porcionado hoje para as lojas. Então você tem uma economia de mão de obra, uma economia processual, uma economia do CMV, que é um dos indicadores mais importantes dentro da alimentação. E principalmente, André, você está inserido no melhor mercado de alimentação. Hoje de manhã assisti uma reportagem falando do mercado de pizza, uma pessoa que ela trouxe a saudabilidade para pizza, porque pizza é o alimento mais amado e mais comido do mundo. Que legal. Olha que loucura. Que Então, legal. quanto mais saudabilidade a gente trouxer, se eu falar para você que você pode comer pizza no almoço e no jantar, é maravilhoso, né? Então, se eu já gosto, fica muito mais fácil quando você não tem que se preocupar se aquilo é saudável, se não é saudável. Então, você está no mercado 100% democrático. Pizza, quando você pensa em não sei o que comer, pizza vai bem. Recebi uma visita inesperada, pizza vai bem. Vou fazer um encontro de amigos e quero agradar o maior número de pessoas. Pizza vai bem. A pizza, ela entrega uma democracia gigantesca. E para quem vem de um mercado, seja ele qual for, a pizza tem algo que é fantástico. Ela não tem sazonalidade. Muito Quando bom. você olha para qualquer mercado, ele sempre tem um ponto de atenção de sazonalidade. A pizza não. A variação de vendas ao longo do ano, ela é imperceptível, é coisa de 5, 10%. Óbvio, se eu falo de uma cidade litorânea, se eu falo de uma cidade turística, ela vai ter os seus picos de venda em momento de maior concentração de pessoas na região onde ela está inserido. Mas a pizza, ela não é aquele faturamento de, olha, eu tô aqui, depois eu tô aqui. Não, ela é linear e sempre crescente. E na crise, a democracia dela ainda fica mais evidente. Quando falta dinheiro no bolso do consumidor, a pizza, ela ainda é democrática Ainda cabe, né? no custo-benefício também, além de produto, aceitação e tudo mais. Então, como diferencial, tudo isso. E para o franqueado, eu ainda vou um pouco mais além. Hoje eu tenho certeza, porque é uma das pesquisas que a gente faz com a nossa rede, o suporte que a gente dá a 360 graus para o franqueado é o que nos diferencia como marca. Já ouvi coisas de franqueados assim, ó, aqui o diferencial é ninguém larga a mão de ninguém. Aqui vocês nunca deixam ninguém para trás. A não ser que a pessoa queira ficar, né? Mas se ela quiser vir, porque eu falo para O você... caminho é mostrado, né? Para você liderar alguém, ela precisa querer ser liderada, já começa por aí. Então, eu falo que tem todos esses diferenciais, né? Hoje, 70% da nossa rede são multifranqueados, pessoas que têm mais de uma loja. Para mim, isso mostra o quanto somos sérios, o quanto somos maduros como marca e o quanto a gente está inserido num mercado exponencial. A gente tem, dentro dos nossos franqueados, de advogado a engenheiros. Então, é muito engraçado porque a gente tem uma diversidade muito grande de empreendedores dentro da nossa base de franqueados. Mas a gente tem uma ambição de chegar em 600 pontos de venda. A gente acredita demais no interior do Brasil, porque o nosso custo de implantação é super equilibrado. Então, cabe em cidades a partir de 50 mil habitantes, porque o custo é baixo e você consegue ainda assim ser uma referência em pizza onde você chega. Então, nossa ambição é chegar em 600 pontos de venda com no máximo 200 franqueados. Tá, legal. E aí eu lembrei de uma frase que você falou. Olhando a economia, enquanto uns choram, outros batem recordes. Você acabou de falar que vocês têm a ambição de chegar a 600 franqueados, 600 pontos de venda. Ambição e planejamento. E planejamento para isso. É isso. Muito bom. E aí, vamos explorar um pouquinho mais um ponto aqui. 70% dos franqueados são multifranqueados, ou seja, tem mais de uma loja. Se eu monto uma franquia, eu vou lá, eu invisto. Você falou que tem de advogados a engenheiros. Vamos falar do engenheiro? Vamos. Engenheiro é bom de cálculo. Sim. O cara leva a conta ali. Sim. Na planilha. Tem tudo. Você entrega para ele o produto pronto. Que ele tem lá o CMV, que é uma das coisas mais importantes que você falou, que é o custo da mercadoria vendida. Você entrega para ele pronto. E aí o engenheiro faz a conta. Ele investiu a grana. Se ele vai investir na segunda, é porque deu muito certo. É por aí, Rê? É por aí, com toda certeza, né? Eu falo que as pessoas, elas entram por um sonho, por um fit com a marca, por às vezes se identificar com a história do fundador, com aquilo que a gente entrega, com aquilo que a gente transmite como marca, mas ela permanece
por aquilo que ela conquista, não só com o dia a dia, mas principalmente com o resultado, né? Porque com dinheiro a gente não brinca, com o dinheiro dos outros muito menos. Muito menos. Então, eu acho que é bem por aí, André. As pessoas, eu tenho a felicidade, hoje eu tenho franqueados, inclusive vou ter uma reunião com ele já já. Vai fazer 2 anos agora, em agosto, que tá com a gente, tá indo pra 4ª loja, Que em legal. 2 anos. Então, isso dá muita segurança pra gente, né? Eu tenho franqueados com menos de 1 ano indo pra 3ª loja. Isso mostra o quão maduro estamos e o quão o mercado é sério. Uhum. Perfeito. E acho que o que uma franquia te traz? Eu falo que a franquia, cada uma das partes tem que entregar o seu 100%, né? Tem gente que fala, quantos por cento da obrigação é sua, quantos é minha? Eu tenho meu 100% de entrega e você tem o 100% da sua entrega. Lá no PDV, a responsabilidade é sua. Enquanto marca, eu tenho que fazer a marca ser cada vez mais conhecida, cada vez mais forte. E você tem que fazer a sua loja ser cada vez mais conhecida, cada vez mais forte na região que você tá. Né? As pessoas se conectam com pessoas, então você brilha lá e a gente faz a marca brilhar aqui. Então a gente pensa no contexto geral e você pensa no seu contexto geral da sua economia local. Acho que essa é a base para a gente ser vencedor junto. E o diferencial é a franquia ela encurta o caminho do sucesso. Eu não vou te dar garantia. Nada, nenhum empreendimento no mercado dá garantia de sucesso para ninguém. A gente administra os riscos e a gente encurta o caminho de sucesso. Então, se você for montar, e eu já tive, por exemplo, a gente tem na base de franqueados quem é dono de restaurante de outros segmentos, de hambúrguer, de alimentação japonesa. Quando eles olham tudo aquilo que a gente tem de parceria, padrão, conhecimento e encurtamento de conhecimento operacional, eles ficam encantados. Eles falam, quem dera eu tivesse começado a franquear lá atrás no meu primeiro negócio. Porque tem gente que demora 2, 3 anos para começar a ganhar dinheiro com o negócio que investiu. Demora, às vezes, 5 anos para conseguir formatar um negócio. Uma coisa é você querer. Pensa só, tem gente que fala assim, mas eu vou pagar royalties para a franquia, isso é muito caro. O que eu tenho em troca? Vamos pensar hoje que você vai montar uma pizzaria. Vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Olha só. Você está me falando aqui, a cabeça vai fervilhando. Então, olha só. Eu quero montar uma franquia da Pizza Prime. Eu vou precisar de produto de mercadoria. Vocês entregam pronto? Sim. Tá. Aí porcionado. Porcionado. Vocês entregam porcionado, Sim. ou seja, qualquer pessoa que for treinada e que queira pode fazer uma pizza. Sim, inclusive eu e você. Muito legal. E eu já vi isso, por isso que eu tenho segurança de falar isso aqui. Então vocês entregam isso. Sim. Tá. Aí... Vamos, só uma pausa na sua pergunta. Você tá falando do produto aqui, ó. Vamos pensar que você é o dono da pizzaria que vai montar lá do zero. Antes de você chegar aqui no produto, você tem que pensar em cardápio. Vamos voltar um pouquinho mais? Sim. Eu preciso saber onde que eu vou colocar. Pois é. Onde que eu vou montar o meu ponto? Qual é o ponto ideal? Como é que eu acerto nisso? Como é que eu vou trabalhar? Qual canal de venda eu vou ter? Eu vou abrir a porta e as pessoas vão me ligar? Eu vou ter um aplicativo próprio? Eu vou fazer parceria com ferramentas de marketplace? Como é que eu vou vender? E aí, assim, ó, o que eu preciso dentro da minha cozinha? O que eu preciso no meu atendimento? Qual é a infraestrutura? E aí, essa minha dúvida, isso. você vai me ajudar. Onde eu vou montar? Processo padrão pronto. E em menos de 90 dias, a gente está com sua loja montada lá, a partir do ponto alugado, tranquilamente, você não precisa pensar em nada. A gente só vai te dando as diretrizes. Ó, compra isso, esse é o fornecedor, vai por esse caminho. Mas eu tenho... Aí tudo bem, até aí tudo bem, mas eu tenho um problema. Fala-me. Meu sistema. Não sei nada de sistema. Como é que eu vou olhar isso aqui? Como é que eu vou fazer isso? A gente tem um sistema nosso de gestão, né? Hoje a gente tem um grande parceiro também que está com a gente há mais de 10 anos. E você não precisa se preocupar com nada. Você plugou lá, legal. A sua empresa fatura de qualquer canal de venda. E hoje a Pizza Prime tem pelo menos aí, ó, tranquilamente uns 10 canais de venda. Eu acho que é um grande diferencial da Pizza Prime. Nós somos uma empresa de venda. A pizza é como a gente se conecta com o nosso cliente. Mas nós somos uma empresa de venda. A gente é inconformado. A gente tem certeza que a empresa que não cresce morre. Então a gente é preocupado com o crescimento o tempo inteiro. E é isso. E todo mundo tem que ser vendedor, né? Todo mundo tem que ser vendedor. E tenho mais uma dúvida aqui. Vamos lá. Agora, adoro as dúvidas. Ao vivo é maravilhoso. Como é que eu vou fazer o marketing disso? Eu não sei nada de marketing, eu vou ter que contratar alguém. Como é que eu vou fazer? Não precisa. A gente tem um marketing interno que faz todo o trabalho de marketing da marca
tanto para questões de brand quanto para questões de B2C, né? Trade puro. Então, o franqueado hoje a gente acabou de internalizar, acabou não, faz 6 meses que a gente internalizou até o tráfego pago. Nem o gasto com a agência local para fazer a distribuição da mídia na sua região, você não precisa mais. A gente tem a nossa agência interna. O que o franqueado faz hoje, o único valor que ele gasta é com a entrega da mídia regionalmente na área dele. Todo o restante de construção, de marca, conteúdo, quer seja ele estático, vídeo, tudo é feito por nós. Que legal. O franqueado não se preocupa com nada. Ele simplesmente se preocupa em abrir a loja dele e ser o melhor operador de pizzaria. Essa é a grande preocupação de um franqueado, que a gente também ensina, acompanha, tem a supervisão de campo que passa lá periodicamente, você recebe um relatório técnico de pizzaria que te dá todas as alusões de tudo, desde a produção até o relacionamento com o cliente. E você vem um plano de ação. Cada visita ela é seguida de um plano de ação dos pontos de melhoria. Sempre focado em quê? Mais venda e mais lucro. Nossa supervisão de campo ela é pautada em ser o melhor agente de contato entre a loja e a franqueadora, buscando sempre isso, a evolução do franqueado como o melhor gestor de pizzaria, porque ele não pode ser um operador do dia a dia da pizzaria, ele tem que ser um gestor. Ele tem que aprender a operação e ser o melhor gestor, que ele comprou uma empresa. Então, ele precisa vender cada vez mais e ter cada vez mais lucro. Esse é o nosso grande objetivo e tudo que a gente faz dentro da Pizza Prime é buscando isso. E aí você entrega o que é o segredo do sucesso de várias empresas, que são 3 pilares fundamentais: margem, recorrência e escala. Adorei. Quando a gente fala de recorrência, voltamos a falar um pouquinho mais de diferencial de pizza. Perfeito. Qual produto você come com maior recorrência quando você compra fora de casa? Eu acabei de descobrir que eu posso comer pizza no almoço e no jantar. É isso. E eu vou dar um spoiler aqui. A gente está lançando uma linha sempre voltada para o mundo proteico também. Que legal. Desde pizzas com 200 calorias até 300 e pouco calorias, mas que te entregam em uma fatia de 15 a 24 gramas de proteína. Então, a gente segue também todas as tendências e a gente está sempre olhando o que o mercado faz. Acho que esse é o trabalho da franquia, olhar a tendência, olhar a oportunidade, olhar mercado e tá sempre entregando o melhor para você entregar para o cliente na ponta. Por isso que eu falo que cada um tem que fazer o seu 100%. A gente tem que fazer o 100% da marca, para a marca ser cada vez mais evidente e atual no mercado. E o franqueado tem que se preocupar cada vez mais em fazer o negócio dele ser economicamente agressivo, tanto na parte de vendas quanto na parte de lucratividade na região dele. Legal. Rê, você entregou uma aula aqui. Não é à toa que você está onde está e não é à toa que a Pizza Prime está onde está. Então, parabéns. Obrigada. O que você entregou aqui foi muito rico. Eu tenho certeza que depois eu vou olhar esse episódio. Acho que eu vou ficar com vontade de ser um franqueado de Pizza Prime, hein? Tomara. Esse é o objetivo. Não, já estou com vontade aqui. Já estou até pensando como vai ser, onde vai ser. Muito legal, Rê. Muito legal. É isso, a gente tem que despertar esse desejo nas pessoas com a nossa verdade, né? Com aquilo que a gente faz. E eu falo, para mim é uma delícia. Quanto mais pessoas eu consigo envolver e mostrar o quão grandioso é, o quão incrível é. Eu falo para todo mundo que franquia é uma delícia. Quando você trabalha com marca séria, madura, com certeza, foca naquilo que tem que fazer na ponta. O resto a marca vai te entregar. Legal, sensacional, Rê. Muito bom. Vamos agora dar uma relaxada? Vamos degustar esse café. Esse café é o Marley Coffee, um café chileno 100% orgânico, está chegando no Brasil. A equipe está fazendo um trabalho maravilhoso, identificando os principais pontos de venda e logo, logo o Marley Coffee vai estar por aí e a gente vai divulgar aqui com vocês. Aquele gole para a gente dar aquela pausa e aquela relaxada. Você e um bom café, sentir o aroma. Um bom sabor, café é um bom café, não tem... É um diferencial também, né? Para quem gosta, eu sou amante de café. Eu falo que eu tô pronto para um café toda hora. Toda hora, que legal. E aí, Rê, o que acontece? Esse quadro, ele se chama Café com Legado. Agora eu queria convidar você a olhar para dentro. A gente falou de sucesso, falamos de família, falamos de trajetória. Queria que você tivesse esse momento com você e
falasse pra gente, a gente falou muito aqui também de legado, e esse café com legado, fala pra gente quem deixou um legado na sua vida e por quê? É, pergunta interessante essa. Eu tenho muitas pessoas que deixaram marcas incríveis na minha vida, né? Incríveis. E voltando um pouquinho até de tudo que a gente falou, eu falo que quando a base é forte, você pode construir um Hum, prédio. Quando a base é fraca, às vezes uma casa simples pode vir a ruir, né? A minha base é muito forte, André, porque a minha família, eu falo isso sempre, falo isso para minha mãe, ainda viva, meu pai hum, não mais, mas eu sempre falo como eu sou sortuda de ter nascido onde eu nasci, porque os princípios da minha família são muito fortes enquanto seres humanos, né? Porque uma coisa é você ser um humano, outra coisa é você praticar a humanidade. Eu tenho uma mãe e um pai que foram servidores. Minha mãe ainda é, graças a Deus, espero que ela seja hum, por muitos anos. Hoje, por exemplo, ela está na casa de uma família que é muito amigo da nossa família, de que pessoas legal. enfermas, aonde uma pessoa foi passar por uma cirurgia e ela foi ficar com a mãe para dar suporte para o outro filho que também é enfermo. E ela abriu mão de tudo, que ela tem de mais Hum, importante, que é o tempo de vida dela para cuidar do próximo. servindo genuinamente, né? Genuinamente. E a minha família tem uma base cristã muito forte. Então, quando a gente olha, eu falo que para você ser líder da sua casa, da sua vida, porque tem gente que pensa que liderar é simplesmente você ser um líder profissional. É muito mais do que isso. Tem gente que não lidera a própria vida. Tem gente que a vida é uma bagunça. Então, eu acho que primeiro exercício de liderança é sobre si mesmo, sobre seus pensamentos, sobre quem você é, sobre as suas atitudes, sobre a sua fala, sobre tudo, né? E eu tenho uma base cristã muito forte. E quando eu falo que é clichê, mas é verdadeiro para mim. Eu olho para Cristo o tempo inteiro. Ele foi uma pessoa que pegou as pessoas mais imperfeitas e deixou elas melhores, colocando luz naquilo que elas tinham de talento. Então ele conseguiu observar dentro da imperfeição quais eram os talentos que estavam ali guardados. E ele lapidou aquilo. E ele sempre serviu para poder. E foi exemplo, né? Eu falo que Uhum. para você ser líder, eu acho que Cristo, para mim, tem esses dois grandes pilares. Ele veio para servir e ele foi exemplo em tudo aquilo que ele fez. E eu tenho isso não só com a base cristã da minha família, mas os meus pais foram, minha mãe ainda é servidora total Que e legal. pessoas gigantes, seres humanos incríveis, assim, que me ensinaram que a gente veio nesse mundo para servir. Quem não Uhum. serve, como é que é? Quem não nasceu para servir, não serve para viver, né? Eu acho que é mais ou menos por Muito aí. legal. E tem um monte de pessoa na minha carreira profissional, na minha família, tenho pessoas incríveis, mas eu falo que a minha mãe, meu pai e Cristo, para mim, são os Legal. melhores exemplos de legado que eu tenho perto de mim. Então, agradeço todos os dias. E já. E toda vez que eu passo por alguma coisa que é um intempério, que é um desgosto, ou algo que eu falo, por que que a pessoa está fazendo isso? Ou por que que ela. Eu nunca penso em como, eu vou me vingar, vou fazer diferente. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou mudar quem eu sou. Por nada que aconteça comigo. Óbvio, eu posso ser melhor, ser mais forte, mas ser pior não é uma opção na minha vida, por Que algo ruim legal. que me aconteça. E isso eu tenho ensinado pelos meus pais a vida inteira, né? Filho, o que o outro te entrega é dele. Você só pode entregar aquilo que você tem. Então, às vezes, uma pessoa traz algo ruim pra mim, eu falo. Tem gente que fala que às vezes eu sou ingênua demais. E eu acho que eu sou mesmo. Mas eu acredito que a gente só conhece aquilo que tem dentro de nós. Aquilo que não tem dentro de nós não é nosso, a gente não conhece. Então, quando vem do outro, você não sabe nem o que fazer com ele. Sensacional, Você Rê. fala Que estranho, lindo. Que linda a sua resposta. mas é Parabéns. isso. Isso é muito legal. E aí, mais uma vez, naturalmente, Hum, pessoa de sucesso, numa trajetória de sucesso, Deus e família que vai sustentar o trabalho e a jornada. Muito legal, com Rê. toda certeza. Foi muito, muito legal. Rê, agora
para quem está ouvindo a gente, se envolveu com essa história, ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais, quer te seguir, quer seguir a Pizza Prime, quer entender um pouquinho mais, como é que a gente faz para te achar e para achar a Pizza Prime? Ah, isso tá fácil, hein? No Instagram, @pizza.prime, @pizza.prime.franquia. É um canal que a gente acabou de abrir, André, super novinho, que fala muito de empreendedorismo mesmo, como é que é a vida dos nossos franqueados, como é que é o nosso negócio. Então, o Pizza.prime, ele é tudo, de produto a negócio, mas o Pizza.prime.franquia é para quem quer saber um pouquinho mais sobre o que é a Pizza Prime nos bastidores. E para quem quiser falar com a Renata, no Instagram, @Renata_Osório com Z, e no LinkedIn, Renata Osório. Muito bom, sensacional. Rê, muito, muito, muito obrigado por você ter cedido seu tempo, tá aqui com a gente. Tivemos uma aula de empreendedorismo, aula executiva, aula de comportamento. Você entregou ouro, uma riqueza aqui pra gente. Muito, muito obrigado você Eu ter que vindo até aqui agradeço. no Dose Exata e entregou na dose exata os pontos de cada um desses pilares que a gente conversou. Ai, muitíssimo obrigada. Eu dou os parabéns desde já pelo seu projeto. O nome já é um nome vencedor. Eu tenho certeza que é o começo de um novo caminho aí, né? De mais uma aba das Que coisas que legal. você entrega aí para o mercado. E tenho certeza que vai ser muito rico. Espero voltar aqui daqui a um tempo para a Com certeza. gente reescrever essa história, contar um pouquinho mais aí do que a gente vive no dia a dia. Parabéns. Parabéns pela coragem, pelo empreendedorismo e pelo ser humano que você é. E muitíssimo obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Sempre bom a gente poder contribuir e poder falar um pouquinho daquilo que a gente já passou, já viveu e já aprendeu. Exatamente. E se a gente puder encurtar o caminho de sucesso das pessoas que estão começando agora, que são mais jovens, é o que a gente quer Com entregar. certeza, com certeza. E para você que está em casa, para você que está ouvindo no rádio, esse foi mais um episódio do Dose Exata Podcast. Muito obrigado por você ter acompanhado com a gente.